Pesquisa feita por uma das universidades mais renomadas dos Estados Unidos e que aponta que deixar de consumir glúten, que é a proteína presente em cereais como o trigo, aumenta o risco de diabetes. O glúten saiu do cardápio da Andressa há 6 anos. Eu me sentia muito mal, eu sentia enjoo, sentia minha barriga inchada, cólica, às vezes eu tinha diarreia, tinha que ficar o dia inteiro no banheiro. Andressa é daquelas pessoas que têm sensibilidade ou intolerância ao glúten e descobriu isso com a ajuda da médica. Me sugeriu retirar o glúten para fazer teste, para ver se era realmente isso que me incomodava. E eu parei de sentir todos os sintomas. Nas prateleiras é cada vez maior a oferta de produtos que não contêm glúten, uma proteína presente no trigo, na cevada, no centeio. Mas especialistas alertam, a dieta sem glúten só deve ser recomendada para os pacientes com doença celíaca, uma inflamação na parede do intestino causada pela reação ao glúten. Algumas pessoas podem ter intolerância a essa proteína, mas não chegam a apresentar a inflamação. E nesses casos, os médicos avaliam se vale a pena retirar totalmente o glúten da dieta. Ao cortar o glúten da alimentação, a pessoa normalmente desincha e emagrece, porque deixa de ingerir a farinha de trigo. Mas nenhuma dieta deve ser feita sem orientação, porque você pode achar que se livrou de um problema, mas corre o risco de criar outro, mais sério. O diabetes tipo 2, por exemplo, é o que aponta um estudo feito pelo Departamento de Nutrição da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Uma pesquisa feita com 200 mil pessoas em 30 anos mostrou que o risco de desenvolver a doença era 13% maior entre as que não comiam alimentos com glúten. O motivo? Ao abandonar o glúten, ingeriam menos fibras. A ingestão adequada de fibras na alimentação faz com que o carboidrato seja absorvido de uma forma mais lenta, com isso melhorando, diminuindo as taxas de glicose na corrente sanguínea. Por isso, quem evita o glúten deve compensar a dieta com alimentos ricos em fibras, como as frutas, legumes com casca, arroz integral. A alimentação saudável, sem dúvida nenhuma, é aquela variada. Só na variabilidade, na variação dos alimentos é que a gente vai conseguir fornecer todos os nutrientes necessários para uma vida saudável. Esta moda que surgiu recentemente de evitar o glúten porque ele seria responsável por casos não de doença celíaca, mas por casos subclínicos, por casos mais leves de alterações intestinais. Quem é que tem um intestino perfeito que funciona da mesma forma todos os dias? Não. Fica fácil você atribuir uma causa como essa. Essas pessoas tiram o glúten. E se descobriu que tirando o glúten emagrecem também. E aí virou uma moda, né? Especialmente entre as mulheres. E por que emagrecem? Porque você tira o glúten, você tira todos os farináceos da dieta. E com isso você tem uma dieta com menos carboidratos, você tem uma dieta com valores calóricos mais baixos. E é isso que emagrece. Quem deve parar de comer glúten são aqueles que têm a doença celíaca, a doença do glúten.
tenho ouvido muito as pessoas questionarem a questão da utilização do glúten. Eu gostaria que você esclarecesse a relação do glúten com a tireoidite de Hashimoto, não é? E falasse também dessa expressão aí que a gente chama de mimetismo molecular. O que é isso? Tá. Isso é o seguinte. Primeiro, o pão que você come hoje não é o pão que Jesus Cristo comia. Entre o pão que Jesus Cristo comia e o que você come, houve um aumento de 400% na concentração de glúten. E não existe organismo que aguente isso. Eu digo, se você realmente quer ser uma pessoa 100% saudável, você vai me desculpar, você vai ter que desistir do pão. Eu sei que é difícil. Eu sei que você está viciado no pão. Tá? Você está viciado, você não sabe, mas você está viciado. Esse pão tem alta concentração de glúten. O corpo não tem mais condições de lidar com esse glúten, porque aumentou 400% pela manipulação genética do trigo que eles fizeram. Então, isso provoca uma lesão no intestino, de uma proteína chamada zonulina. Não interessa aqui agora. E aí o seu intestino fica hiperpermeável. Ele começa a deixar passar proteínas que não deveria. Porque você come uma proteína, ela é destruída no aparelho digestório e ela é absorvida na forma de aminoácidos. Quando você come glúten e que há uma hiperpermeabilidade intestinal, para quem trabalha com a língua inglesa aí, é o Leaky Gut Syndrome, quando há uma hiperpermeabilidade intestinal, essa proteína agora entra no sangue sem ser digerida. Quando ela entra no sangue sem ser digerida, o nosso sistema imune detecta ela como um corpo estranho e cria um anticorpo contra ela. Cria um anticorpo contra essa proteína que acabou de entrar no sangue que não deveria. Por azar seu, essa cadeia de aminoácidos que a proteína forneceu ali, por azar seu, lá na tireoide, você tem uma proteína, que é a tiroglobulina, ou a tiroxiperoxidase, a TPO, que por azar seu tem a mesma cadeia de aminoácidos. Olha que interessante. Agora que você criou um anticorpo contra essa proteína, esse anticorpo agora vai e destrói sua tireoide, porque ele vai atacar aquela proteína que está lá na parede da tireoide, que tem a mesma sequência de aminoácidos disso. E aí cria uma coisa chamada tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune causada por Leaky Gut Syndrome. Ou seja, a maioria das doenças autoimunes começa no intestino. O chinês diz que a saúde e a doença começa e termina no intestino. Ele está 99% das vezes certo. Porque quando você tem um intestino saudável, você tem uma proteção muito grande. Você tem uma proteção se você come uma coisa ruim, um germe é morto lá, não deixa subir, não deixa entrar, não deixa fazer o Leaky Gut Syndrome, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Então, uma pessoa com um intestino saudável faz uma diferença enorme.